Eu vou fazer a oração aqui para a gente iniciar, tá bom? Vamos lá. Pai, mais uma vez, Senhor, eu venho aqui junto com o teu povo para te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade, Senhor. Muito obrigado porque nós conseguimos, Senhor, chegar até aqui para ouvir um pouco da tua palavra, para aprender, Senhor, um pouco mais de ti. Senhor, eu te peço que tu conduza, Senhor, essa nossa lição de hoje, Senhor, que tu possa usar a tua serva para que ela venha introduzir aos nossos corações o que a tua palavra quer dizer, o que tu queres de nós, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço que tu continue conosco, Senhor, não só neste momento, mas para que nós possamos, Senhor, levar para a nossa vida tudo aquilo que provém de ti, tudo aquilo que tu coloca em nossos corações. Em nome do teu Filho amado, Jesus, nós te agradecemos. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Teacher. O telefone caiu aqui. Caiu? Eu pensei que tinha caído. Laurinha ou é a Ana? Essa é uma Laurana. É uma Laurana. Pensei que fosse a Ana. Tu não falou que era Ana? Não, Laurinha. Ah, tá. Tá tudo em casa, né? É tudo Mota. A gente tirar o primeiro nome ali é Mota. Laurinha Mota, Aninha Mota, Ana Cristina Mota. Ah, é? Lucas Mota. Vanilton Mota. É isso aí, gente. Vamos lá, Laurinha. Fica tranquila. Nós estamos tranquilos aqui, prontos para receber. Mas fica tranquilo que também nós estamos preparados aqui para dar um apoio também, né? Bom? Então fica tranquila e manda a glória. Tá bom, vou começar. A lição de hoje é a lição número 11, que é um discípulo, um cidadão. Aí eu vou ler Romanos 13, do 1 ao 7 primeiro. Que diz assim: submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem coordenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ele o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos à autoridade, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Amém. Então, hoje, já podemos ver, né, que a nossa lição de hoje vai dizer sobre a autoridade. Eu queria pedir para o Daniel ler Tito, do 3, do 1 ao 7, para o Vanilton, 1 Pedro 2, do 13 ao 17, a Ana, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, Davi, Mateus 22, versículo 15 ao 22, a Ludmila, Daniel 3, do 10 ao 28, e a Miriam, Tito 2, do 1 ao 15. E eu vou ler o Lucas. Laurinha, 1 Pedro o quê? Capítulo 2, versículo do 13 ao 17.
Do 13 ao 17. 1 Pedro Isso. 2, do 13 ao 17. Isso. E Tito? Oi? Tito 2, do 11 ao 15. 2. Tá bem. Pode ler, Daniel? Posso. O Tito é o primeiro? Não, 3, do 1 ao 7. Tito 3. Tem certeza? Tá aqui. O Tito é capítulo 1 e capítulo 2. Só um minuto. Tito, capítulo 3, do 1 ao 7. Certo. Calma aí, deixa eu ver se... Tá, tudo bem, achei aqui, desculpa. É que minha Bíblia já termina Tito e já começa Filemão. 3, do 1 ao 7, Isso. conduta cristã, é o tema. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quanto da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da verdade que Deus, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como os servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Quem é o próximo? 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Quem é que vai ler? É a Ana. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Tá me ouvindo? Sim. Tá bom. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, não sei o que em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus,
conforme a verdade. Tu não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, dize-nos, pois, qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês não estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Pera aqui. Eles lhe mostraram um denário, e eles lhe perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E eles lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Miriam? Ok, peraí. Tito 2, do 11 a 15, né? Isso. Porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus, nosso grande Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Isso é o que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Laura, é Daniel 3, do 10 ao 18. Isso. Tá bom. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Agora eu vou ler o último, que é Lucas 20, do 20 ao 26. O pagamento de imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostrem-me o denário. De quem é a imagem que está na inscrição dele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César e Deus o que é de Deus. E eles conseguiram apanhá-lo e não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com suas respostas, ficaram em silêncio.
É a mesma coisa que o Davi leu. Foi o Davi, se não me engano. O Davi falou uma palavra enredado, ele falou, não sei o que é. Davi, enredado, já que nessa área que a gente está falando de política, né, dessa coisa de governantes, né, um político que está enredado em escândalo de corrupção, né? Aqui já dá para você ter uma ideia, né? É uma coisa complicada, né? Que é a complicação, a desordem, o governo enredado na crise. Entendeu, mais ou menos? Ah, entendi. Valeu. Beleza. Aqui na revista tem algumas perguntas que eu selecionei algumas para fazer, mas eu vou fazer um por um para não ficar muita coisa. Davi, o que você acha das cotas de universidades públicas de negros e índios? Olha, eu não acho uma coisa, tipo, eu acho que. Peraí, que deixa eu me organizar aqui. Eu acho que essas cotas, de forma indireta, são até que praticam até que o racismo, né? Porque é como se os negros fossem inferiores às pessoas que não são brancas, sabe? Fossem inferiores a. Não, fossem superiores. Pera, quê? É como se os negros, os pardos e os índios fossem inferiores aos brancos, sabe? Eu não acho certo, eu não concordo com essas cotas. Tá bom. Ludmila, o que você acha da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Olha, sinceramente, eu não tenho muita coisa para falar sobre esse assunto. Eu não. Primeiro que eu não tô muito inteirada sobre isso. E segundo que eu não tenho muito argumento para falar sobre mesmo. Então, não sei. Eu acho que é um assunto que só vale para quando é filho dos outros, né? Quando é nosso filho, de repente, isso já não vai servir muito. Quando é para o filho dos outros, a gente fala assim, tem que diminuir a pena, né? Mas quando é com o nosso filho, poxa, se meu filho já tem 16 anos, tenha misericórdia, né? Quer dizer, são vários fatores, né? Eu acho que a questão de violência, ela se resolve com os nossos governantes, incentivando a educação, né? Motivando, investindo na educação. Então, acho que é uma questão muito complicada, assim como a questão do que o Davi também falou, é uma questão bastante complicada, concordo com ele na maioria daquilo que ele falou, né, mas são assuntos bem complicados que levam bastante tempo para a gente resolver isso. Ô, Laura, É verdade. Oi. só complementando aí um pouquinho aí a opinião de cada um, e até para ficar um pouco mais dinâmico o negócio aí, isso que o Daniel falou já vem de épocas, né? Então, se tiver pegando para o lado dos outros, tudo bem. Mas quando chega para a gente, eu assisti há pouco tempo uma série, e essa série retratava o seguinte: é como se os Estados Unidos não tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial e os alemães tivessem ganho. E ali eles se viam, o povo alemão se viam realmente, quando eles matavam judeus, quando matavam outras raças, os negros, por exemplo. Então, quando eles faziam isso, é porque eles se achavam superiores a todos. Então, eles queriam exterminar os outros porque os outros tinham defeitos e eles não, entendeu? Então tinha essa coisa, mas só que tinha uma lei entre eles, e aí entra o ponto onde nós estamos falando, tinha uma lei entre eles que nem os próprios filhos deles podiam ter defeito. Um problema de saúde que os filhos tivessem, eles tinham que ser eliminados, porque aquilo traria, tipo assim, eu sou superior, então não pode ter nada de errado dentro do meu povo. E chegou uma época que nesse filme um dos filhos de um grande deles lá tinha um problema de saúde, e aí ele quis esconder isso dos demais, porque enquanto a lei valesse para os outros, estava tudo bem, mas chegou para ele, então esse filho dele tinha que ser denunciado, os médicos iam dar uma injeção letal nele e pronto, ele morreria porque ele não era para existir. Ele tinha um defeito, e esse defeito poderia trazer um problema para o que eles achavam como perfeito. Então, quer dizer,
para os outros, né, vale tudo, mas para mim não, para mim tem que ser separado. Então, Bonito, você consegue incluir alguém em classe das mulheres? Não, né? Oi? Aceitar alguém das mulheres? Não, né? Não, só daí. Tá bom, valeu. É verdade, porque quando a gente vai tratar de outras pessoas, a gente age com frieza, né? Por exemplo, a redução de pena. Com 16 anos tá bom, porque já sabe o que tá fazendo da vida, já tem a consciência de que é certo e que é errado. Mas quando é com um dos nossos, assim como o Daniel disse, como é um dos nossos, tadinho, ele ainda é muito novo, ele ainda não sabe o que ele tá fazendo. Então a gente tem que pensar muito sobre essas coisas. Ana, o que você acha do do alarmante aumento da criminalidade? Violências, furtos, drogas, essas... Eu acho que deveria ter mais segurança pra gente, né? Porque sair na rua com medo é meio complicado. Eu acho isso. Laurinha, só complementando isso aí que a Ana falou, e aí entra em tudo que nós estamos falando até agora, né? Nós não devemos nunca negligenciar a política. Debater fora de contexto é uma coisa, mas nós não devemos nunca negligenciar, porque tudo isso que a gente negligencia acaba se tornando nisso aí que a Ana acabou de falar. Se nós não tivermos envolvidos, e aí é onde entra a nossa comunidade, por exemplo, é a mesma coisa da gente querer, assim, porque a política é a gente viver em comunidade, a gente viver num contexto, a gente ficar ser inserido, nós nos inserirmos nisso tudo. E quando nós chegamos, por exemplo, tu chega na vila aí, por exemplo, aí tem cestinhos de lixo e tal direitinho, e eu jogo ali no chão, aquilo vai causar um problema geral, é uma forma geral. Então, quando eu também fecho os olhos para isso, quando eu fecho os olhos para a política, eu fecho os olhos para tudo que a nossa comunidade precisa. Eu fecho os olhos para tudo que dentro de um geral eu estou inserido. Então, que às vezes a gente ouve falar assim, as pessoas até brigam, discutem, viram inimigo do outro por causa de política, isso é uma coisa. Então, isso nós temos que deixar de lado realmente, porque nós não devemos colocar à frente da nossa fé e à frente de uma verdadeira amizade essas discussões de política, pancadaria por causa disso. Isso é uma coisa. Agora, nós não devemos ficar alheios a isso tudo, porque também nós queremos cobrar mais tarde coisas que a gente não sabe, entendeu? Coisas que a gente não está inserido, eu não sei o que está acontecendo, como é que eu vou cobrar alguma coisa, tá entendendo? Como é que eu vou, às vezes falar igual a Aninha falou ali, poxa, nós precisamos de mais algumas coisas. Então, para que nós precisamos e venhamos a obter resultado com tudo isso na nossa vida, nós temos que estar inseridos. Então, pelo menos, nós temos que ouvir um noticiário, nós temos que ler um jornal, temos que abrir um celular, ao invés de só passar mensagem e ouvir música e tal, estarmos ligados ao que está acontecendo no Brasil, e hoje em dia, com essa doença toda que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, verdade. É uma participaçãozinha aí. Tem que entender que a gente, além de ser cidadão celestial, nós somos cidadãos terrenos, né? Nós temos essa identidade celestial e temos a nossa identidade terrena. E como identidade terrena, nós temos que exercer a nossa cidadania, né? E isso ele dá quando há eleições, quando você está ali para você exercer o seu voto, o seu direito de voto, entendeu? Então, essa questão, né, nós como cidadãos terrenos, nós temos que cobrar das nossas autoridades, entendeu? Nós temos esse direito de cobrar, entendeu? Então, essa questão de violência, tudo mais, essa questão dessa entrada desse novo governo, né? Isso não é uma questão, eu concordo muito com o Vanilton, a gente não tem que ficar debatendo, levantar bandeira para defender ninguém,
né? Isso daí eu não concordo. Nós temos que ter essa consciência de cidadãos terrenos, temos que exercer o nosso voto e temos que ficar a parte de tudo que acontece, justamente para quando chegar às eleições, nós não sermos enganados, porque a gente só sabe que esses caras só aparecem quando eles querem buscar os votos dele. E é nesse momento que a gente vai exercer o nosso direito, é nesse momento que você e eu estamos no poder, entendeu? E que a gente vai escolher quem é que vai nos representar, né, lá na frente. Entendeu? Então, a gente, nisso tudo, a gente tem que ter consciência. É verdade. Eu achei essa lição muito polêmica e eu não quis trazer tanto para o lado político, mas eu quis trazer mais para o lado de sermos cidadãos celestiais, sabe? Como é o nosso comportamento nosso comportamento cristão, como ele está sendo representado durante ai, Jesus, esse governo. A última pergunta eu vou fazer para a Miriam. Qual é a sua opinião, Miriam, do assustador índice de mortalidade infantil, com a falta de fome, com a falta de assistência médica, com a falta de remédios? É uma coisa complicada, né? Porque, de certa forma, a economia mexe com tudo aqui no nosso país, entende? E é uma coisa que eu, no momento agora, tipo assim, pensar em algo assim, dessa maneira, tão complexo, requer um tempinho, né? É uma coisa, e algumas coisas para analisar. Então, na minha opinião agora, nenhuma. Não sei o que falar, na verdade, sobre esse tema. E agora vai uma última pergunta, mas assim, não precisa responder, é só para a gente refletir mesmo. Qual é o grau de envolvimento que você, como igreja, tem tido com esses problemas? Se a gente vê, por exemplo, uma pessoa na rua, uma pessoa passando fome, o que a gente faz? A gente passa direto ou ajuda? O que é? Entendeu? Porque... ajuda, né? Oi? Não, eu sempre procuro ajudar, sim. Tem um projeto que, às vezes, eu estou meio que participando, né? É que o pessoal está doando cobertas. Então, você pega algumas cobertas que você não usa, aí doa para moradores de rua. E, além disso, também ajudamos com alimentos também para moradores de rua, para crianças de áreas carentes. Aí eu procuro sempre estar ajudando, porque é meu dever, né? É meu dever. É verdade. Além de ser nosso dever como cristão, nosso dever como pessoa, né? Questão de empatia também. Na lição passada, vimos que somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. Ou seja, estamos no mundo, mas não é porque estamos no mundo que temos que pertencer a ele. Nós temos que ser diferentes dos mundanos. Nós temos que ser diferentes, nós temos que mostrar a diferença. A minha pregação do culto jovem, ela tem um pouco a ver por questão de comportamento. Lá a gente viu o comportamento, como nós devemos se comportar uma situação daquela, né? Que é o filho, o nosso irmão voltando para a casa de nosso pai. E aqui nós temos que ter um comportamento diferente também daquele irmão que já estava lá na casa do pai e ele teve um comportamento totalmente, né? Totalmente triste. Foi um comportamento ruim de se ver. Nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser diferentes em questão do comportamento desse irmão do comportamento que somos cidadãos de Deus, que somos cidadãos do céu. Então, não é porque a gente está no mundo que nós temos que pertencer a ele. Nós pertencemos a Deus, só estamos aqui porque é um propósito. Entretanto, o estar no mundo exige de nós que cumpramos com as nossas obrigações, como que também gozemos de nossos direitos. Então, a gente está no mundo, a gente pertence a Deus, mas a gente tem que cumprir com as nossas obrigações mundanas também. Assim como tem as leis daqui do mundo, a gente tem que obedecer a elas, porque aqui mais para frente vai dizer que quem obedece às leis obedece a Deus, porque Deus que instruiu, né? Porque naquela época era Deus que falava Deus que falava e eles eram instruídos por Deus para poder criar as leis. E continua assim, né? Porque hoje em dia os 10 mandamentos ainda prevalecem, né?
Vamos lá, no tópico 1, eu separei umas partes importantes desse tópico para não ficar muito longo. O discípulo cidadão sabe escolher seus representantes, procurando pessoas íntegras e verdadeiramente interessadas na melhoria da sociedade, com projetos sérios e comprometidos com o povo. Então, a gente tem que pensar, além de tudo, a pessoa. A pessoa é evangélica, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, mas o projeto dela é ruim, então a gente não pode escolher, porque se essa pessoa ela tem que ser uma pessoa séria, ela tem que ter um projeto de melhoria de vida. Porque o Brasil, por exemplo, ele já não é, né? Ele não é um dos melhores países, e então a gente tem que escolher as pessoas mais sábias, mais sérias, tipo, meu projeto é esse. Ah, tá, o projeto dele é ótimo. Aí aqui diz que cuidado com aqueles candidatos que se dizem crentes só para conquistar os votos do rebanho. Mais do que crentes, precisamos de crentes íntegros. Às vezes o poder o corrompe. Então a gente não pode escolher só porque é crente. A gente tem que escolher porque é uma pessoa íntegra. A gente tem que escolher porque é uma pessoa sábia, que vai nos ajudar, não aquela que vai nos afundar. Aí no tópico 2 tem: participa da elaboração de leis e pede sua execução. Nosso país tem sofrido bastante por causa da corrupção. Quanto dinheiro desviado, subornos, mentiras, quanto sujeira. Não podemos participar de nenhuma atividade que envolva corrupção. Assim, se a gente se envolve com alguma corrupção, nós nos tornamos corruptos. Primeiramente, por ser crente, a gente jamais deve se envolver com corrupção. Segundamente, por ser humano, né? Por ser honesto. Então, a gente tem que sempre manter a linha, né? Tem que sempre ser uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de agir qualquer coisa. Aí, esse tópico 3, eu achei ele muito importante, que é orar pelas autoridades. Em sua carta ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo pede que ele ore pelas autoridades constituídas, para que o povo de Deus tenha vida tranquila e mansa com dedicação a Deus e respeito aos outros. Você faz isso com frequência? É fácil criticar, né? Quando já está sendo criticado, é muito fácil criticar. Mas a gente tem que pensar assim: a minha vida também está em jogo. O meu bem-estar também está em jogo. Porque se ele governa o país, então a gente tem que orar para que ele seja não foi a pessoa que eu quis, tal. Mas é a pessoa que está no poder agora. Então a gente tem que orar, a gente tem que ajoelhar, orar, pedir a Deus para que dê sabedoria, para que dê orientação, para que ele possa ser uma pessoa melhor para a gente, entendeu? Para que ele possa ser uma pessoa que ajude, que vá nos ajudar. Independente, não está fazendo nada, não sei o quê, mas a gente continua orando, porque é isso que a gente tem que fazer. O nosso papel, por enquanto, é esse: é orar e pedir a Deus para que guarde a vida dele, para que oriente, para que dê sabedoria de como agir em meio à situação. A gente tem que pedir sabedoria a Deus aos que governam, pedir bondade no coração daqueles que governam, pedir força a seus servos pedir a Deus força aos servos para que estão no poder, para que não se corrompam, a fim de não envergonhar o evangelho. Independente da pessoa que está no poder, a gente tem que pedir também para não ser corrupto, porque essas corrupções acabam ferindo a gente, acabam atingindo a gente. Então a gente tem que pedir orientação. Em meia situação tal, ele não está fazendo nada. A gente tem que pedir orientação, não é ir lá para as redes sociais, não é sair gritando por aí que ele não faz nada. A gente tem nossas opiniões, sim, nós temos nossa opinião de não concordar, a gente tem esse direito de não concordar com muitas coisas, mas a gente tem, independente de tudo, a gente tem que orar. Porque a autoridade, se ele está no poder, é porque Deus escolheu. Então a gente tem que agir disso, tem que agir pensando nisso. Lance esse desafio em seu coração. Imite Paulo e o jovem Timóteo. Orem por aqueles que estão investidos na autoridade. Que a gente possa orar por todas as autoridades: governador, senador, prefeito, presidente. Aí, tópico 4, obedecem às leis e às autoridades. Aí, o apóstolo Paulo nos surpreende com tal declaração, dizendo que os crentes devem obedecer às leis e às autoridades.
Aí, note algumas razões que você deve obedecer a elas. Ao primeiro tópico do 4, é porque foram instituídas por Deus. É como eu tinha falado, né? Deus que ordena. Diz Paulo que não há autoridade que não proceda de Deus. Aquelas que existem, foi Deus que colocou, e nós devemos obediência a elas. Quem obedece às leis e à autoridade está obedecendo à lei, a Deus. Então, se a gente obedece a Deus, a gente já está agindo perfeitamente. Agora, se a gente desobedece a Deus, a gente sabe que é pecado. E o que nós não queremos é pecar, né? No 4:2, quem desobedece peca contra Deus. Quebrar uma lei ou desobedecer às autoridades é pecado contra Deus. É claro que nossa obediência irrestrita vai até onde não são feridas as questões relacionadas à fé cristã. Não é para obedecer acima de tudo, porque nós somos cristãos. Como a história de Daniel, que ele tinha que se curvar, porque era praticamente uma lei, né? Ele tinha que se curvar à imagem de Nabucodonosor. Ele sabia que não era para ele fazer isso, aquele Sadraque, Mesaque e Abednego, não era para fazer isso. Por quê? Porque aquilo ali, ele ia estar desobedecendo a Deus, ele ia estar obedecendo às leis, mas ia estar desobedecendo a Deus. Então a gente tem que pensar que a gente não pode desobedecer a Deus. A gente tem que obedecer às leis, sim, mas a lei que vai contra Deus, a gente tem que corromper, a gente tem que cortar, a gente tem que desobedecer. Porque vale mais a pena obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. As leis humanas, né, ela, como diz, acho que até na revista diz que ela tem que representar Deus. Isso. Entendem? Ela tem que representar Deus. Aí eu acho que o autor da lição vai dizer, ela tem que representar a Deus e nunca substituir Deus. Que é nesse caso que você está falando de Daniel aí. No caso, o que Nabucodonosor ele queria? Queria adoração, né? Queria adoração. Ele queria o quê? Ser Deus, né? Ele tinha que levantou uma estátua e pediu para todo mundo adorar. E qual era a lei? Ele só tinha que ter, as pessoas só tinham que adorar ele, não podia ter nenhuma outra religião, adorar nenhum outro Deus. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava querendo substituir a autoridade e o poder de Deus. Né? E isso daí Deus é contra, né? Então, nesse caso, especificamente, né, o cidadão dos céus, ele tem que ir contra, né, tem que se indignar diante dessa situação, né? E quando é as leis humanas, né, a lição diz que a gente tem que orar pelos nossos governantes, a gente tem que obedecer às leis, se a gente obedecer às leis, né, nós estamos obedecendo a Deus, se isso não está ferindo, entende o que eu estou falando? Se isso não está ferindo a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, né, naquilo que Deus ele pede para que a gente venha fazer, né? Você não vai se dobrar, você não vai se ajoelhar diante de nenhum outro Deus, né? Então, no caso de Nabucodonosor e Daniel e seus amigos, naquela situação em particular, né, a lei de Deus estava sendo ferida. E só para concluir, eu queria dizer que não é para a gente se acomodar em relação a uma vida civil indiferente. A palavra de Deus não aprova a vida apática. Lembre-se que sua vida cristã deve ser exemplo para os outros, é a responsabilidade de cada um de nós. A gente que é cristão, a gente tem que agir diferente. Como assim? A gente tem que agir diferente em relação a tudo. Muitos aí estão criticando, por exemplo, o presidente, né, que é um alvo muito, muito visto. Muita gente aí anda criticando. Nós, como cristãos, nós podemos não concordar com a atitude, mas continuar orando. Nós podemos não concordar com a atitude, mas não mostrar para todo mundo, porque isso, porque aquilo outro. Não, a gente tem que ajoelhar, orar e pedir. E eu repito, pedir a sabedoria a Deus para ele, que ele dê sabedoria, que ele dê uma instrução a ele para que ele possa saber o que ele está fazendo, que ele possa saber o que ele vai fazer em meio à dificuldade, principalmente essa pandemia, que ele possa saber como agir, porque é difícil, gente. A gente criticar aqui de um lado é muito fácil, mas a gente ir lá assumir a responsabilidade que ele anda assumindo é muito difícil.
para que nós possamos orar, pedir a Deus para que guarde a vida e para que dê instrução, né, orientação a Ele, para poder saber lidar com as dificuldades, com a adversidade. E é isso, gente, minha aula de hoje. E... Danilton? Muito bem, Aninha. Aninha não, Laurinha, que vocês tudo, Mota, muito bem, Mota. Melhor. Mas muito bem, foi bem... A evolução da aula foi boa. É aquilo que eu falei, a aula, primeiramente, ela não pode ser algo que venha fazer mal a ninguém. A aula tem que ser assim, descontraída, tem que ser boa e tem que nos fazer aprender, principalmente nós, quando estamos nos preparando para ela, nos faz agora, por exemplo, talvez você não tivesse essa visão antes da aula de que nós não devemos ficar apáticos ao que está acontecendo no país de uma forma geral. E se nós observarmos no nosso dia a dia, nós temos lições na nossa vida que faz a gente entender isso. As coisas acontecem ao nosso redor e nós simplesmente, em muitos dos casos, muitas pessoas fazem isso. Não, deixa isso para lá que isso não tem nada a ver comigo, né? E, por exemplo, agora nós vimos, não sei se vocês observaram o que aconteceu no início da aula, o irmão Nelson estava com um problema para entrar na aula dele. E aí ele passou uma mensagem ali para o Daniel, ligou para ele, e o Daniel simplesmente podia falar assim, não, se vira aí, eu estou na minha aula aqui, não, eu vou lá dar um apoio, se vocês comecem aí, eu vou ali dar um apoio. Isso é a gente se sentir na obrigação de ajudar os outros, mas não assim na obrigação, uma coisa que faça mal, mas a gente se sentir mal quando o outro não está bem. Tá entendendo? Às vezes acontecem certas coisas por um descuido nosso, não é nem por maldade. Às vezes as coisas fogem um pouco do nosso controle por descuido e não por maldade, mas nós temos que estar atentos. E agora vamos orar para encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Daniel, Davi, Ana, Ludmila, Miriam, alguém mais quer falar alguma coisa? Só parabenizar, eu estou controlando aqui a aula pela aula das irmãs, né? A Babi ainda está tendo aula ali, eu falei com ela, quando terminar, ela me avisar. Né? Só parabenizar a Laurinha mesmo, tá? Parabéns pela aula, continue assim, estudando, se dedicando, e é assim que a gente começa, cara, você, sabe, pegando a lição, se interessando, entendeu? E é assim que a gente aprende também, entendeu? Coisas que a gente, como às vezes, só como aluno, a gente, deixa passar batido, né, Vanilton? Mas quando a gente pega para ler, tem aquela responsabilidade, não, eu tenho que transmitir alguma coisa, eu tenho que levar algum conteúdo bom, um alimento bom para as pessoas que vão me ouvir. Aí você começa a prestar atenção em muitas coisas, em muitos detalhes, que você passa pelo texto, aí você fala, caramba, eu já passei várias vezes por esse texto aqui, nunca prestei atenção, nunca vi, né? E você acaba absorvendo, adquirindo bem mais conhecimento acerca da palavra de Deus. Então, assim, serve para o Davi, serve para a Ludmila, a Camila, a Ana, Davi, entendeu? E para os outros jovens, entendeu? Esse interesse, essa vontade de querer se envolver. Mas eu não sei falar, mas é assim mesmo, a gente começa devagarinho, entendeu? Devagarinho que a gente vai, às vezes a gente vai gaguejar, mas depois com a prática, você se dedicando e aprendendo, daqui a pouco você vai começar a se interessar. E é assim que a gente descobre os nossos talentos dentro da igreja, né? Dessa forma, colocando a mão, entendeu? E se dedicando, e se empenhando em fazer. Então, assim, parabéns, gostei bastante da aula. E resumão da aula de hoje, o que foi que a gente aprendeu? Que a gente deve orar pelos nossos governantes, entendeu? Que orando pelos nossos governantes, nós estamos obedecendo a quem? Obedecendo a Deus. Não é verdade? E entender que nós somos cidadãos dos céus, né? Cidadãos dos céus e cidadãos terrenos. Como cidadãos terrenos, nós temos o quê? Nós devemos ser, tipo aqueles crentes, né? Como é que se diz a palavra? Aqueles crentes cabeçudo, que diz, né? Que só sabe negócio de igreja. Não, nós temos que estar envolvidos no mundo em que nós vivemos. Nós temos que estar dentro, sabendo o que está acontecendo, se envolvendo e participando das coisas. O que está acontecendo? Exercendo a nossa cidadania. E como cidadão celestial, obedecendo às leis de Deus, né? Se preocupando com o próximo, né? E Jesus fala isso aonde?
Domingo passado dei aula para os adultos e falou justamente sobre isso que você está falando aí, sobre o amor e a dedicação ao próximo, o amor ao próximo. E Jesus vai falar tudo isso aí na parábola que ele fala sobre o bom samaritano. Está tudo ali. Jesus vai falar tudo ali. Então, vocês peguem, leiam a palavra de Deus, né? Como cidadão celestial, nós devemos nos preocupar com o nosso próximo, né? Se dedicar, saber o que ele está passando, se ele precisa de ajuda, né? E exercer a nossa cidadania celestial, tá bom? Um beijo para vocês, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Tu faz a oração então aí, Daniel? Faço sim, vamos lá. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia nessa manhã. Deus, obrigado pela oportunidade de ter ouvido a tua palavra, de ter aprendido um pouco mais da tua palavra e sabermos como cidadãos terrenos, ó Pai, nós devemos exercer, Senhor, a nossa cidadania. E como exercemos, ó Pai, orando, ó Pai, pelos nossos governantes, aqueles na qual foram instituídos por Ti, ó Pai. Ó Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e realizado em nossas vidas. Obrigado pela vida dos jovens que aqui estão. Continue abençoando a vida deles, que eles possam, ó Pai, todos os dias e a cada dia mais ter o interesse e a vontade, ó Pai, de te buscar, ó Pai, de te desejar, de querer aprender mais de ti, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço pela vida daqueles que não estão aqui conosco, que eles possam estar bem, ó Pai, cada um deles, suas famílias. Continue nos guardando e nos abençoando, ó Pai. Agora, nos despeça em paz, que possamos ter um dia abençoado em tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.